Você reparou que o Chessbuster é diferente dos outros da franquia? Será que o Wendy vai ser a nova rainha Allen? E qual é o plano do Kirsch com Theocenos? Nesse vídeo vamos comentar 20 detalhes no quarto episódio de Alien Earth. Então, vamos nessa! Pegamos a mente das crianças e colocamos em corpos sintéticos. Isso não é teoria. No melhor cenário, terão IAs por aí achando que são humanos. No pior, matamos 6 crianças. Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse quarto episódio? Eu confesso que o terceiro ainda é o meu favorito, mas esse aqui foi muito bom, teve muito suspense, ficção científica, várias cenas tensas e também várias referências aos outros filmes da franquia. E falando neles, nessa sexta-feira às 6 horas vai ser uma tier list ranqueando todos os filmes da franquia Alien, com a participação do Léo e Miguel do canal Piuí. Então para você não perder esse vídeo e também continuar acompanhando a cobertura de Alien Earth, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho e claro, deixa um like que tamo junto. O episódio começa com um recap do anterior enquanto aparece a logo Alien Earth. Mas o curioso é que vemos a cabeça de uma boneca ali na beira da praia e logo depois ela é arrastada para o mar. Uma cena que parece deslocada do episódio. Mas será mesmo? Vendo a cena, eu só consegui lembrar da Casey. A Casey que é a boneca da Newt lá de Aliens. No meio do filme, temos uma conversa dela com a Ripley, onde a Newt comenta que não quer dormir porque constantemente tem pesadelos. Aí a Ripley fala que a Casey não tem pesadelos e que a Newt pode se inspirar nela. Mas aí a Newt responde, a Casey não tem pesadelos porque ele é apenas um pedaço de plástico. E essa conversa faz um paralelo muito grande com todo o episódio, onde fala pro Joe que ela não sonha, não dorme, apenas fica ali carregando durante a noite. A Nibs aparece dizendo que tá grávida, e o Arthur diz que é impossível porque ela é uma máquina. O episódio falou muito sobre o livre-arbítrio dos híbridos, que não são considerados pessoas, e sim propriedades, produtos da Prodigy, o que se conecta muito com as bonecas de plástico, que mesmo ali se parecendo com bebês, com crianças, não passam de produtos de uma empresa, produtos para as pessoas brincarem. Brincarem até como vimos o boy brincando com o Andy, mandando ela fazer o som dos aliens. Em detalhe, o Atom fala com o Joe mais à frente que a Wendy vai passar por um refinamento, e a cada episódio que passa, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a Wendy, mais do que ela é capaz. Todo episódio ela mostra que sabe fazer alguma coisa a mais, então ela vai seguir surpreendendo. Ainda sobre esse lance dos híbridos serem ou não seres humanos, esse episódio traz uma revelação muito importante. O Arthur fala com a Sylvia que, na pior das hipóteses, teremos IAs achando que são humanas. Então, peraí, os híbridos na real não são híbridos, e sim são sintéticos com IAs que acham que são humanas? Será que é isso? Se for o caso, cara, o buraco é muito mais embaixo. A cada episódio, a gente está descobrindo um pouco mais sobre como é que funciona esse procedimento, como funcionam os híbridos, e com essa revelação, cara, eu fiquei muito pensativo. Será que realmente aquelas crianças morreram mesmo? Aí eles usaram a base da mente delas para criarem inteligências artificiais treinadas, para acharem que são humanas em corpo de robôs, mas que na verdade não passam de IAs durante todo esse tempo? Ah, mas se os híbridos só são IAs, como é que o Andy tem toda uma conexão, um sentimento ali pelo seu irmão? Simples. O episódio estabeleceu uma coisa. Olha, se você quiser aprender francês, só baixar francês aqui no seu HD. Ah, você quer aprender biologia, ciência, isso, aquilo, é só baixar no seu HD. Então a mesma coisa pode ter acontecido. Eles baixaram as memórias de cada pessoa ali no HD de cada sintético, de cada híbrido. Por isso, eles têm memórias, têm lembranças, a Wendy tem conexão ali com seu irmão, mas na verdade eles não passam de IAs que acham que são humanos, mas que na verdade são só IAs. E meus amigos, se realmente foi isso, se realmente eles não fizeram a transferência de consciência e sim só treinaram IA pra acharem que são humanos, cara, como eu falei, o buraco é muito mais embaixo e quando os híbridos descobrirem, caírem na real, vai dar ruim. Agora voltando ao começo do episódio, eu acertei no vídeo passado. A Wendy consegue ouvir os aliens, ela ouve a frequência deles. Por isso, ela ouvia eles bem antes do primeiro episódio, por isso ela desmaiou no terceiro. E aqui ela mostra que tem uma outra vantagem. Por ouvir o som, ela conseguiu salvar o som no seu HD e consegue reproduzi-lo. Assim, ela consegue se comunicar com os aliens, como vimos no final do episódio. E como eu chamei atenção no vídeo passado, a Wendy, ela é especial, ela é diferenciada, e o episódio ressalta isso mais uma vez. Até por ser a primeira, a pioneira, ela é bem mais avançada do que os demais híbridos.
todo esse lance dela ouvir o som dos aliens e conseguir se comunicar com eles é só da Wendy. Só a Wendy conseguia fazer isso. A Curly, por exemplo, estava na sala e não conseguia, sabe? Eu já volto a falar sobre ela quando eu falar sobre o Chest Buster. Mas, pô, por que será que a Wendy ela é especial, ela é diferente? Será que é porque ela é apenas a primeira ou será que tem algo a mais? Claro, ela é a protagonista e por isso que ela é, né, a top das tops. Mas será que no roteiro vai ter alguma justificativa, alguma explicação? Você tem alguma teoria? Me conta aqui nos comentários. Outra coisa que ficamos sabendo é que o Joe tá bem. A Prodigy aproveitou que ele estava machucado para tirar o pulmão dele, usar para gerar um novo xenomorfo e aparentemente, eles não entraram em muitos detalhes, mas aparentemente eles colocaram um pulmão artificial ali no Joe. Então agora ele pode ser considerado um ciborgue. Eu não acho que ele agora tá com um novo pulmão normal, porque se eles tinham um pulmão extra, não tinham por que roubar o pulmão do Joe, sabe? Então eu acho mais provável o Joe agora tá com um pulmão artificial e agora ele é um ciborgue. E como vimos, os ciborgues podem ser atacados por facehuggers, então quem sabe? E nessa mesma cena do começo, cara, esse começo tem muita coisa maneira pra comentar, o boy diz: Asimov dizia que num certo nível a tecnologia é distinguível da magia. Só que na verdade ele não diz isso. Quem disse isso foi Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, que, pra quem não conhece, mostra uma IA se virando contra os seres humanos. Então será que é uma dica do que vai rolar no futuro da série, das IAs, dos híbridos, se virando contra os humanos, que são o Boy e toda essa equipe? Continuando na cena, o Boy joga na cara da Curly que a Wendy ela é melhor do que ela. Tipo, sabe francês? Parabéns, que é um biscoito. Tô nem aí. Mas a Wendy, ela ouve aliens, consegue se comunicar com aliens, e a Curly claramente fica bolada, fica com uma cara de bunda, e com certeza isso vai continuar sendo explorado. Né? As duas podem ter uma rivalidade para chamar a atenção do Boy. E o Boy fala que a Wendy não tem que descansar porque ela tem bateria suficiente para sustentar toda uma cidade. O que não só indica o quão a Wendy ela é poderosa, mas por essa fala também mostra que o Boy não tá nem aí. Se for preciso, ele vai usar o Wendy até o limite para continuar os seus testes. Afinal, a Wendy aguenta. Quando o Atom fala pro Boy devolver os aliens para Yutani porque é mais seguro, o Boy fala que não, tá maluco, porque eu não quero acordar com um xenomorfo na barriga. Então, por essa fala, cara, eu mudei de ideia. Eu não acho mais que o Boy seja um ciborgue. Eu acho que ele é realmente 100% humano, ele demonstra medo, assim, tipo, medo de ser atacado, então eu acho que realmente ele é um humano. Ele pode ser um humano com um desejo de virar um híbrido, de colocar sua mente no corpo de um robô. Mas não sei se ele quer virar uma IA, então aí vamos ver. Mas sabe quem eu acho que é um ciborgue ou até um sintético? O Atom. Eu digo isso porque, repara só, quando o Boy joga a bolinha ali pra chamar a atenção da ovelha, o Atom pega a bola num reflexo muito bom. Ele meio que age ali como se fosse um robô. Fora que tem essa outra cena das caras ali na parede que se parecem muito com a cara do Atom. Então será que o Atom pode ser um sintético? Tipo, um sintético projetado pelo Boy pra obedecer ele e também pensar no bem da Prodigy? Até indo além na teoria, agora talvez até viajando, já pensou se o Atom, a cara dele, não é a cara do pai do Boy? A gente sabe que os pais do Boy já foram de Vasco. Então já pensou nessa possibilidade? Caraca, seria interessante. Vimos Joe e Wendy no quarto dela e lá temos alguns detalhes interessantes. O travesseiro da Wendy, o lugar que ela tá ali recarregando, meio que parece um pinico. Achei isso meio bizarro. A Wendy tem um desenho do rosto do Joe ali pra se lembrar dele, já que ela não podia levar nenhuma foto dele ou do seu pai. E vimos eles vendo A Era do Gelo 4, que é o filme que conecta os dois. Usando aquela transição de composição, que sinceramente eu já cansei, prefiro a edição padrão lá do terceiro episódio, vimos a conversa do Morrow com o Slyly, onde vimos o Morrow se aproveitando da inocência do Slyly para manipulá-lo, mandá-lo roubar um ovo de xenomorfo, convencendo ele a falar o seu verdadeiro nome só para depois ameaçar sua família se o Slyly não ajudá-lo. O Morrow que na cena aparece usando uma camisa na cor vinho, uma cor que lembra muito a roupa do Capitão Gancho, já reforçando que o Morrow é o Capitão Gancho aqui da série. E detalhe, o Kirsch sabe disso tudo. Ele fica ali ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, fica ali quietinho, só ouvindo e não tá fazendo nada. Ele tá esperando a hora certa para aí sim entrar em ação. Agora, o que será que ele vai fazer? Ele claramente tem um plano. Na cena ali com o Slyly, ele até menciona os 3 macacos. O macaco que não ouve, que não escuta e que não vê. O Slyly tá ouvindo o Morrow, mas não tá falando nada pra ninguém.
O Crush tá ouvindo e também não tá falando nada. O Crush até fala isso pra testar o Slyly e ver se o Slyly ia contar a verdade. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito que ele falou. Se eu oferecer alguém, você ia contar ou ia fingir que não sabe de nada? Isso, cara, me chamou a atenção, porque me pareceu muito mais um foreshadow do que vai rolar no futuro. Tipo, o Crush vai fazer alguma coisa, o Slyly vai ver e o Slyly, vai ter que ficar de boca fechada. O Moro manda o Slyly pegar um hospedeiro para o Facehugger para ele levar a amostra lá para Yutani. Mas considerando que agora já nasceu um Chestbuster, será que o Slyly pode tentar roubar o Chestbuster no próximo episódio para levar para o Murrow? Ou será que ele vai atrás realmente de um Facehugger e vai nascer um outro Xenomorfo no futuro da série? Uma das cenas mais interessantes, mais bizarras e mais tristes aqui desse episódio foi a cena do Theophilus dominando a ovelha. A gente viu ele no segundo episódio, mas aqui vimos como ele domina as suas vítimas. Basicamente, não tem o que fazer. Quando ele vai pra cima, cara, é só aceitar. E de novo, isso me pareceu um foreshadow. Vimos como é que ele trabalha, como é que ele vai pra pessoa, no caso vai pro animal, mas se tá na cara, ele eventualmente vai parar num ser humano e aí vai dar ruim. Ainda sobre ovelha, eu descobri hoje que tem um podcast de Alien Earth. Se você for lá no Disney Plus, na aba Extras, vai ter um podcast para cada episódio de Alien Earth. E no podcast do 4º episódio, a diretora revelou que eles usaram 3 tipos de ovelhas aqui pra cena. Uma ovelha de verdade, para ficar ali no set, para ajudar nos enquadramentos, pegar os movimentos, um animatrônico de uma ovelha e, claro, uma ovelha de CGI. Aí na edição, eles uniram as 3 e criaram essa cena que, cara, foi muito boa e muito tensa. E te falar, eu achei até mais tenso o depois da cena. Tipo, o Theophilus ali na ovelha e encarando todo mundo na sala. O Chris até ressalta, essa é uma criatura extremamente inteligente. Já pensou se o Crush arruma uma cobaia humana e coloca ali pro Theophilus, só pro Theophilus dominar ele e o Crush conseguir falar com ele, entender o que ele quer, quais são seus objetivos. Cara, seria uma baita conversa. E assim, se o Crush fizer isso, se o Theophilus chegar num ser humano, aí esquece. Aí vai ser só a causa e gritaria. Falando em cena bizarra, o que foi aquela cena com a Nibs? Cara, inicialmente eu dei risada. A Nibs fala, olha que eu tô grávida, acho que eu tô grávida. Essa aqui é a Clarice. Mas e se for homem chamar de Trevor? Mas depois a cena foi ficando tensa que, meus amigos, cara, aquela cena na terapia, a direção tá de parabéns, mandou muito bem. Mas se liga só o cenário atual dos híbridos. Temos a Nibs, que tá completamente totó e tendo conflito de identidade, achando que tá grávida. A Crowley, que tá querendo atenção, foi menosprezado e com certeza não vai ficar assim. O Isaac, o Toothless, que tá bancando de cientista e fazendo vários experimentos. O Slyly, coitado, que já foi corrompido. A Wendy, que tá demonstrando ser muito mais poderosa do que aparenta ser. E agora talvez ela tenha virado a Rainha Alien. E o Smee, ele existe. O coitado tá agora só como figurante. E te falar, cara, essa trama dos híbridos tá maneira. A trama dos aliens tá maneira, dos híbridos também tá. Tá muito legal de acompanhar. E te falar, eu chuto que a primeira híbrida a cair na real vai ser a Nibs. Tipo, uma coisa bem simples. A Nibs vai ver que ela realmente não tem como engravidar, que ela não tá grávida, vai cair na real, vai entender o que ela realmente é. E aí, quem sabe, vai se voltar contra o boy, contra os cientistas e talvez até cause um efeito em cadeia. Eu acho que esse é o caminho mais provável. Falando no boy, na conversa dele ali com o Andy, ele fala que os aliens são tipo o crocodilo de Peter Pan. E o legal é que aparece um crocodilo nadando ali na Terra do Nunca, cara. Um detalhe bem maneiro. Eu não sei vocês, cara, mas vendo essas cenas de experimentos aqui na série, eu só consigo lembrar de Alien 4. Em Alien 4, eles conseguiram fazer os experimentos com o Xenomorfo e adivinha, deu errado. Então, vendo essas cenas, eu só consigo pensar na mesma coisa. Já avisei que vai dar merda isso. Outro ponto nessa cena foi do boy testando a Wendy. Ele falou nos episódios anteriores que ele quer que a Wendy seja mais inteligente do que ele, pra aí ele ter uma boa conversa. Ele tenta tirar dela uma boa explicação, quer ver se ela surpreende, mas ela não consegue. Mas sabe o que eu acho? Ela vai surpreender, mas só vai chegar lá quando o Joe morrer. Imagina só, ela agora consegue ali controlar os aliens,
aparentemente é a rainha Alien, mas imagina se justamente um Alien acaba matando Joe. Poderia ser o gatilho que faria ela se desprender do lado humano e conseguir alcançar o seu verdadeiro potencial. Eu acho que o Joe morrer vai ser fundamental aqui na história, fundamental para o Wendy conseguir evoluir. Então, eu acho esse caminho mais provável. Mas enquanto ele tá vivo, ele ainda é um pouco útil aqui pra gente. Na conversa com os híbridos, ele explica um pouco mais sobre o que tá rolando com o mundo aqui da história. No passado, que é a época que a gente está vivendo agora, né, as pessoas votavam para ver quem vai tomar as decisões do país. Mas atualmente o mundo é comandado por 5 empresas: a Prodigy, a Weyland-Yutani, a Threshold, a Dynamic e a Lynch. Nos filmes de Alien, a gente basicamente só fica sabendo sobre a Weyland-Yutani. Então acredito que a Weyland-Yutani é a empresa que é mais focada nos aliens, em achar vida fora da Terra, pesquisar, tentar trazer para a Terra, mas nunca consegue. E as outras empresas têm outros objetivos. A Prodigy, por exemplo, eles inicialmente não estavam nem aí para os aliens. Eles focavam nos híbridos e na busca pela imortalidade dos seres humanos. Mas agora eles também têm os aliens. E agora a Prodigy também tem uma criatura perfeita. Na cena, a gente vê a Wendy se comunicando com o Chestbuster. Ela fica ali falando com ele, depois começa a cantar e eventualmente ele sai. Mas vocês repararam que o Chestbuster tá diferente? Ele tá mais parecido na cor de um xenomorfo, tipo mais preto, com cinza escuro, sendo que, em teoria, o Chestbuster é albino e só depois fica desse jeito. Então será que, como ele foi gerado de forma diferente, de forma não convencional, melhor dizendo, ele acabou sofrendo uma mutação e por isso ele é diferente? Cara, já pensou se ele fosse ao contrário? Tipo, o xenomorfo geralmente nasce albino e depois fica preto. E se agora for o contrário? Ele nasce preto e quando crescer ele fica albino. Cara, seria muito maneiro. Assim, eu acho bem improvável, deixando claro, eu não vi nenhum trailer, vazamento, é teoria minha que eu bolei agora, mas seria maneiro. Agora, sendo realista, eu acho mais provável esse Chestbuster crescer, virar um xenomorfo, mas ser um xenomorfo levemente diferente. Preto, normal, mas ter alguma coisa a mais, alguma coisa de diferente. Mas, tipo, não mudar de cor, sabe? Mas se fosse albino seria muito maneiro. Quando ele sai, vimos a Wendy meio que domando ele. Ela fica ali assoprando, fica fazendo barulho pra acalmá-lo, ele acaba cedendo e deixa ela encostar. Vamos lá, cara, porque essa cena foi muito da hora. Vendo a cena, eu lembrei muito de Prometheus e de Alien Covenant. O Chestbuster fica ali como se fosse uma cobra, igual a cobra do espaço lá de Prometheus. E a Wendy se aproximando lentamente do Chestbuster e assoprando para acalmá-lo, me lembrou muito a cena do David domando o Neomorfo. Ele, inclusive, até doma o Neomorfo ali, ó, assoprando. Agora, a cena da Wendy domando o Chestbuster cria um precedente muito importante. A Wendy agora consegue controlar os aliens. O Chestbuster vai crescer, vai virar um xenomorfo e a tendência é que ele continue obedecendo a Wendy. Então será que a Wendy agora vai virar a rainha Alien? Aí quando nascerem mais xenomorfos, todos ali vão ficar obedecendo a Wendy? Mas te falar, a Wendy até pode ser agora a rainha Alien. Mas eu duvido ela domar o Theophilus. O Theophilus parece ser muito mais independente, inteligente, malandro. Então duvido a Wendy conseguir domar ele. Mas seria interessante ver ela tentando. Agora, será que a Wendy vai mesmo virar a rainha Alien? Se liga só. Voltando ao começo do episódio, na conversa do Atom com o Boy, eles citam que os aliens não sabiam que a Wendy poderia ouvi-los, mas agora eles sabem. Então, eu pensei em duas possibilidades. A Wendy realmente vai virar a rainha Alien e todos os xenomorfos vão obedecê-la, ou os aliens podem usar a Wendy, se aproveitar dela para conseguirem se desenvolver e assim criar a própria rainha Alien, já que um xenomorfo pode evoluir para uma rainha na ausência de uma. Cara, o futuro da série promete demais. E claro, para não perder o costume, o episódio termina tocando Ocean Size do Jane's Addiction. A música fala sobre a vontade de ser tão grande quanto o oceano, livre de limitações e artificialidades, que é o que vimos sendo discutido, né, aqui no episódio. E rapidinho, só 2 recados. O vídeo de tier list na sexta-feira com o Piuí tá muito maneiro, cara. Sexta-feira às 6 horas. Fica ligado aqui no canal porque vocês vão adorar. E segundo, talvez na semana que vem atrase um pouquinho o vídeo sobre o 5º episódio. Eu confirmo, sai quarta-feira. Mas é o seguinte, na quarta-feira de manhã, 4 horas, vai sair Vandinha. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ver o episódio 5 de Alien Earth na terça-feira, 9 horas, vou ver, vou anotar todos os detalhes e vou dormir.
quarta-feira, 4 horas, eu acordo, vejo o Wandinha, faço o final explicado, mando pro editor e enquanto ele edita, eu já vou aqui, ó, fazendo o detalhe sobre o 5º episódio de Ellen Earth. Então sai na quarta, mas pode atrasar. Então se não sair ali 5, 6 horas, 7 horas, continua comigo, não me abandona. Talvez saia 8 horas, talvez saia 9 horas. Eu vou tentar postar o quanto antes, mas vai sair na quarta-feira. Fica me acompanhando lá no Instagram do Good Nerd, porque lá eu vou avisando o dia inteiro e aí você não fica ansioso. Tipo, vai sair, mas a hora, né, eu aviso lá no Instagram. Mas até lá, enquanto vocês ficam esperando o vídeo de sexta-feira, porque é sério, tá muito legal, aqui eu falo sobre Alien Romulus. Alien Romulus tá muito maneiro, se você não viu, fica a dica, mas se você já viu, aqui eu falo todos os detalhes, easter eggs, curiosidades e referências, assim como eu fiz com esse vídeo. Então clica aqui que eu tô te esperando.